Lições da EBD, Saulo de Tarso, o perseguidor. Nós vimos na primeira aula que ele era um perseguidor, ele era o escolhido, né? Vemos o mundo ali da época em que Saulo vai ser escolhido, o Império Romano dominava ali as terras, Judá, Israel, Síria, era o grande dominador da época, era o Império Romano. Paulo era cidadão romano, Paulo falava o grego, que era a língua da época, por causa do período helenista, por causa do período em que os gregos eram digamos ali, os donos do mundo, né? Então eles colocavam a sua cultura grega e todos tinham que aprender o grego. Então a língua oficial hoje no mundo é o inglês, mas naquela época era o grego. Então, Saulo de Tarso, o perseguidor, é a segunda lição. O contexto do mundo era este, e Saulo, por ser um religioso, um fariseu, um estudante da palavra, ele conhecia, assim como Moisés recebe a ordem para não fazer alianças com povos pagãos, assim como Moisés escreve a lei que não se poderia fazer alianças, que não se poderia ter outro Deus a não ser o Deus de Israel. Dentro de Israel não se podia ter nenhuma estátua, não se podia ter adoração a nenhum outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Paulo tem todo esse conhecimento por ser um grande estudante da Torá, por aprender com Davi, que elimina ali, quando Davi assume o trono de Israel, ele elimina ali então todos os falsos deuses que porventura tivessem ali, mata mesmo. Então Paulo tem isso dentro de si. Aqui dentro de Israel só será adorado o Deus de Israel. Então, quando Jesus vem com o seu reino, ele entende que ali era uma religião nova. Então ele é um grande perseguidor. Ele passa a perseguir, como ele mesmo descreve, né? Em Atos 8, quando ele vê ali Estevão sendo apedrejado, em Atos 22, quando ele faz a narrativa, em Atos 26, quando ele faz também a narrativa, ele diz: quando os cristãos estavam sendo ali julgados para ser condenados à morte, ele dava o voto a favor. Ele diz em Atos 22 e 4, perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Então ele confessa realmente que era um grande perseguidor por achar que estava zelando pela lei. Na lição de número 2 nós vamos aprender sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Eu quero, com estes vídeos, incentivar você a não perder nenhuma aula. Vá a uma igreja evangélica aprender sobre a palavra de Deus. Leve suas dúvidas. Você vai aprender nesta lição de número 2, elencar as características persecutórias de Saulo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Era o povo do caminho, era o povo a seita dos nazarenos, como eles eram chamados, né? E depois foram chamados de cristãos, de pequenos cristos, por serem ali seguidores daquele Galileu que revolucionou toda a história da humanidade. A nossa história é contada antes de Cristo e depois de Cristo. Glória a Deus. Podem até querer esconder a história de Jesus, maquiar, descaracterizar, mas ninguém pode negar que Jesus Cristo esteve nesta terra e nós somos seguidores dele. Vamos aprender então nesta lição sobre Saulo de Tarso, o
perseguidor. Que você tenha uma boa aula, que Deus te abençoe em nome de Jesus.